Mas eu queria que você falasse sobre um período de troca que você fez ali, que foi a demissão do Ramon e a contratação do Ricardo Sapinto. Você acha que errou em alguma das duas, pelo resultado não ter dado certo? E digo mais, o Vasco ter sido líder ali, você acha que acabou empolgando um pouco e subindo a régua do trabalho do Ramon? Não. Bom, vamos lá. Primeiro dizer que o Ramon, quem o colocou no Vasco fui eu, né? Uma pessoa que eu tenho grande admiração. É um profissional muito estudioso. Eu acho que é um ótimo profissional, mas foi colocado como auxiliar técnico e entendendo, né? Eu sempre entendia que ele, obviamente, precisaria de tempo, de experiência como treinador. E, num dado momento, a gente precisou e ele, então, assumiu. Começou a ir bem. Mas, num segundo momento, não estava indo bem. Eu dei todas as chances, eu esperei. Na época, acho que até esperei bastante. E o time não estava rendendo. A nossa situação não era uma situação confortável, não era uma situação de time que estava em cima e que caiu para o meio da tabela e que poderia esperar mais. Nossa situação era de time que brigando lá embaixo e que 3, 4 rodadas pode significar queda. Então, eu me vi como presidente obrigado a tomar uma iniciativa, a tomar uma posição. E foi o que eu fiz. Lamentei muito, porque, como eu disse, é um profissional que eu conheço desde jogador, com quem eu sempre tive uma ótima relação, profissional que eu respeito muito, sempre foi muito elogiado por mim, mas que naquele momento não estava dando resultado. Isso não quer dizer que ele não venha, que ele não seja um ótimo treinador, que não venha a ser um treinador de sucesso, mas naquele momento era importante eu tomar uma decisão, e assim foi feito. Quando nós trouxemos o Ricardo Sapinto, trouxemos baseado em conversa com vários profissionais de confiança que tinham o Ricardo como um ótimo profissional. Não deu certo, não foi bem. Essas coisas acontecem. Não foi só com o Vasco. O Corinthians também trouxe um treinador de nome e não deu certo, o próprio Flamengo. Essas coisas acontecem, né? Quando dá certo, eu costumo dizer no futebol, quando dá certo é bestial, quando dá errado é uma besta. Então, a culpa é do Sapinto? Sei. Outros também tiveram lá e não deram certo, né? Mas você acha que o Ricardo Sapinto foi um tiro um pouco no escuro por não conhecer o futebol brasileiro e pela situação que o futebol brasileiro vivia, de um estádio sem torcida, de um futebol mexido por conta da pandemia? Eu vou te fazer outra pergunta. E o Jesus foi um tiro no escuro? Mas é num contexto diferente. O Abel foi um tiro no escuro? Não. É um português também que não conhece o Brasil, que nunca trabalhou aqui, como tantos outros. Como o Abel, como tantos outros. Agora, dizer que não conhece, todo mundo conhece o futebol do Brasil. Está lá e sabe tudo que está acontecendo aqui. Nós vivemos num mundo globalizado. O futebol do Brasil o Brasil não é um país qualquer. O Brasil é acompanhado por todo mundo. Se engana quem pensa isso. Mas você acha o Sapinto errado por quê no Vasco? Olha, de quem estava no dia a dia mesmo, a gente não podia acompanhar treinamento. A gente consegue saber que algo está errado. Se eu soubesse o que estava errado, eu corrigia. Tá certo? Uhum. Assim como ele. Muitas vezes, no futebol tem isso. Você sabe que está errado, mas muitas vezes não sabe onde está o erro. Esse é o problema. Mas, assim, era um cara trabalhador ao extremo, com algumas ideias que eu achava interessante no treino, mas que trabalhava muito no treino, mas as coisas não fluíram. Mas não foi exclusividade do Sapinto, né? Ele chegou a perder o vestiário, Campelo? Eu tô sendo bem reto e direto aqui. Porque chegou-se a especular na época que ele chegou a perder o vestiário. Chegou mesmo? Eu acho que chegou um momento em que alguns jogadores... Porque a coisa já não está indo bem. Uhum. Já não está dando certo. Sempre se viveu um clima muito tenso no Vasco por conta da própria posição na tabela, por conta das cobranças da torcida, por conta das questões políticas, que as pessoas podem achar que não influenciam, mas influenciam. Os caras lá dentro do vestiário sentem isso.
E aí, o treinador português não é... Não que todos os treinadores brasileiros sejam iguais ou que todos os portugueses são iguais, mas o português por si só já é uma figura que o modo de lidar não é igual ao do brasileiro. O brasileiro é mais afetivo, é mais, digamos assim, tem mais jeito para falar. Então, assim, essa característica, às vezes, já começa a incomodar o jogador. O jogador está acostumado a ser abanado, né? Então, isso acho que a partir de um determinado momento, quando está dando certo, está indo bem, os caras aceitam certas formas de agir. Quando não está dando certo, tudo incomoda. Então, algumas coisas passaram a incomodar alguns. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, @ForaDoJogoCast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.